Nessa aula você vai aprender sobre a regra de 3 composta. E a única diferença entre uma regra de 3 simples e uma composta é que na regra de 3 simples você está relacionando ali duas grandezas. E na regra de 3 composta você relaciona 3 ou mais grandezas. E essa relação entre as grandezas ela se dá de maneira diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Professor, como que eu sei se é diretamente ou inversamente proporcional? Isso tem a ver com a característica de como uma grandeza varia quando existe uma variação na outra grandeza. Como assim, professor? Veja, olha só esse problema aqui. Ó. Se em 2 dias 4 pedreiros constroem 4 metros quadrados, em quantos dias 2 pedreiros vão construir 9 metros quadrados? Então, a primeira coisa que você precisa fazer aqui é o seguinte, quais são as grandezas que eu estou trabalhando nesse contexto, nesse problema? Ora, eu tenho número de dias, então vou colocar aqui dias. Nós temos a quantidade de pedreiros que estão trabalhando nessa obra. Vou colocar aqui pedreiros. E nós temos também a área que está sendo construída, ok? O professor ele não fala de área aí, né? O menino diz assim, o menino, professor ele não fala de área aí, mas a unidade metro quadrado é a unidade de área, ok? Então nós temos 3 grandezas que estão se relacionando nesse contexto, nesse problema. Número de dias, quantidade de pedreiros e a área que foi construída, ok? E agora nós vamos preencher com as informações que o texto nos deu. Ora, ele diz assim, ó, se em 2 dias, então nós temos aqui inicialmente 2 dias, 4 pedreiros, então nós temos aqui 4 pedreiros, constroem 4 metros quadrados. Então a área que foi construída é igual a 4 metros quadrados. Tudo bem? Aí a pergunta é, ó, em quantos dias, ou seja, a nossa incógnita, o X da questão, o que nós queremos saber é a quantidade de dias. Então o nosso X está aqui na coluna do número de dias. 2 pedreiros, quantidade de pedreiros igual a 2, vão construir 9 metros quadrados. 9 metros quadrados. Ok? Muito bem, professor. E agora? Agora é o seguinte, chegou o momento de nós encontrarmos a relação entre dias, pedreiros e área, se eles são diretamente ou se eles são inversamente proporcionais. Professor, como é que eu faço a comparação? Se liga. Primeiro de tudo, aonde tem a nossa incógnita, o que nós queremos saber, que é aqui, ó, nós vamos adotar uma seta de referência. Uma setinha, ou para cima ou para baixo. Professor, para que isso? Você vai já entender. Olha só. Então, eu vou escolher a seta para cima como a nossa referência, tudo bem? Aqui, ó. Uma setinha para cima na grandeza onde nós queremos saber o valor dela, tudo bem? Agora, você vai fazer o seguinte, você vai comparar as outras 2 grandezas com a grandeza em que eu quero saber o valor. E vai comparar para saber se elas são diretamente ou inversamente proporcional. E essa comparação ela é bem simples. Olha só, você vai fazer o seguinte, vamos comparar o número de pedreiros e o número de dias. Então vamos pensar aqui um pouquinho, olha só. Você faz uma pergunta, você faz assim, ó. Se nós aumentarmos a quantidade de dias para que a obra seja concluída, eu vou precisar de mais pedreiros ou de menos pedreiros? Aí talvez você pergunte assim, mas professor, depende, né? Se a área que precisa ser construída aumentar ou diminuir. E a sua pergunta tem total sentido, tem muita relevância a sua pergunta. Mas veja, se nós formos nos prender a, vixe, mas se a área aumentar, eu acho que eu vou precisar de mais pedreiros. Se a área diminuir, eu acho que eu vou precisar de menos. Se nós formos entrar nesse problema, nesse tipo de pensamento, a gente não vai conseguir relacionar as 2 grandezas, se elas são diretamente ou inversamente. Você concorda comigo? Então, toda vida que você for comparar 2 grandezas, você admite que a outra grandeza, ela permanece constante. Ok? Se tivesse mais uma grandeza aqui, então as outras 2 você admite que elas permanecem constantes. Tudo bem?
Então volta, vamos lá. Se eu tenho mais dias para que os pedreiros trabalhem, para que a obra seja concluída, eu vou precisar de mais pedreiros ou menos pedreiros? Ora, eu vou precisar de menos pedreiros, concorda? Se eu tenho mais tempo para concluir a obra, então para concluir a obra, a mesma área que precisa ser construída, eu vou precisar de menos pessoas trabalhando, menos pedreiros. Então isso quer dizer que o fato dessa grandeza aumentar implica na diminuição dessa. Isso é uma característica de grandezas inversamente proporcionais. Ok? Então quer dizer que a quantidade de dias e o número de pedreiros, a quantidade de pedreiros e o número de dias são grandezas inversamente proporcional. Então nós vamos fazer o quê? Se a setinha de dias está para cima, a setinha de pedreiros vai ser para baixo. Por quê, professor? Porque eles são inversamente proporcional, então tem que ser no sentido contrário, ok? Sentido inverso, beleza? Vamos agora comparar a grandeza área com a grandeza dias. Então vamos aqui, ó. Supondo que o número de pedreiros se mantém constante, permanece constante. Então vamos lá. Se eu aumentar a quantidade de dias com a mesma quantidade de pedreiros trabalhando, eu vou conseguir construir uma área maior ou menor? É óbvio que é maior, não é verdade? Se eu tenho mais dias, os pedreiros vão conseguir construir uma área bem maior. Ok? Então essas duas grandezas, elas são o quê? Diretamente proporcional. Dias aumenta, então eu tenho uma área construída maior. Então os dois aumentam. Portanto, a setinha dos dois, elas são no mesmo sentido. Ok? Tudo bem até aqui? Agora veja. Ok, professor, entendi o lance de ser diretamente proporcional, inversamente proporcional. Agora eu quero saber como eu acho o valor de x. Então vamos lá. Esses valores aqui, ó, você precisa enxergar como frações. 2 sobre x, 4 sobre 2, 4 sobre 9. São frações que você vai relacioná-las entre si. Como? Agora que vem. Ó. A primeira fração que você vai colocar é a fração que tem a sua incógnita, o que você deseja descobrir. No caso, então, eu vou colocar essa fração aqui, ó, 2 sobre x. Então, veja, vou colocar bem aqui, ó, 2 sobre x. Isso daqui é a fração que vai ficar isolada no primeiro membro. Isso vai ser igual a quem? Agora nós vamos trabalhar com as outras duas frações, respeitando a proporcionalidade delas. Como assim respeitando a proporcionalidade, pessoal? Veja, essa grandeza é inversamente proporcional a essa. Então, eu não vou colocar aqui 4 sobre 2, eu vou colocar o inverso. Por quê, professor? Porque elas são inversamente proporcionais. Tudo bem? Então, ao invés de colocar 4 sobre 2, eu vou colocar 2 sobre 4. Ok? Professor, e a outra fração? Aí você vai multiplicar aqui pela última fração 4 sobre 9, respeitando a proporcionalidade. Vamos lá. Ó. Essa setinha para cima, setinha para cima. Então, como está no mesmo sentido, elas são diretamente proporcional. Ah, professor, mas essa está para cima e essa está para baixo. Ok. Mas, veja, sempre é em comparação com a grandeza que tem a incógnita. Ok? Muito bem, setinha para cima, vou manter a minha fração, a ordem numerador e denominador. Então, fica 4 sobre 9. Tudo bem? Agora é só resolver essa conta. Olha só, vamos resolver aqui essa equação. Vocês concordam que eu posso simplificar esse 4 com esse? Ó? E vocês concordam também que eu posso simplificar este 2 com esse? Professor, mas como? Veja, esse 2 e esse, os dois estão no numerador. E eles estão em membros diferentes. Então a gente pode simplificar. Seria a mesma coisa, por exemplo, de eu passar esse 2 aqui, ó, para o outro lado, para o outro membro, ele vem dividindo. Então 2 dividido por 2, a gente vai poder simplificar. Então no final das contas aqui ficou 1. Aqui em cima, ó, ficou 1, ficou 1, ficou 1. Então olha só que interessante, ó, 1 sobre x, 1 vezes 1, 1, e 1 vezes 9, 9. Portanto, você ficou com essa equação, ó, 1 sobre x igual a 1 sobre 9. Olha que beleza? E agora eu faço o quê? Uma proporção se resolve como? Que é uma igualdade de frações. Multiplicação de meio pelos extremos, é a famosa multiplicação em x, não é verdade? Ó, então, x vezes 1, x, e 1 vezes 9 dá 9. Portanto,
2 pedreiros, metros quadrados não, né? Dias, olha aí. Ao vivo, isso mesmo. Portanto, 2 pedreiros vão conseguir construir 9 metros quadrados de área em 9 dias, ok? Então, esse é o nosso resultado. 9 dias para que 2 pedreiros consigam construir 9 metros quadrados, ok? Então, se você curtiu esse vídeo, peço que você deixe o seu like aí, o seu joinha. Se você tem uma outra forma de resolver, deixa aí nos teus comentários, tá bom? A sua interação aqui vai me ajudar muito, beleza? Valeu, pessoal!